dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir no livro de Isaías, capítulos 36 a 38. Vamos lá. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Assíria enviou de Laques, seu comandante em chefe, junto com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio; Sebna, o secretário da corte; e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. O porta-voz do reino assírio mandou que transmitissem essa mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria, em que você confia, que lhe dá tanta segurança. Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sobre o seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor? Como com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Então, Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês, seu senhor? Ele quer que todo o povo ouça, pois quando cercarmos essa cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou em hebraico: ouçam essa mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixe que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Essas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo. Abram as portas e saiam, então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber do seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como essa, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate e Arpade? E quanto aos deuses de Serfarvaim, acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Capítulo 37. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disseram:
Assim diz o rei Ezequias: hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. E como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor seu Deus tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem do profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor: não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo girei contra o rei da Síria e ele receberá a notícia de que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laques e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem: esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane, com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Arã, Rezefe e o povo de Éden, que estava em Telassar, os livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei Arpade? O que aconteceu aos reis Serfarvaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e fez essa oração. Ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel que está entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra, sim, tu criastes o céu e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, ouve, abre os teus olhos, ó Senhor, e vê, ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los, não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então, todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, o Senhor proferiu essa palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e a quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel? Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé saquei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge do telhado, queimado antes de crescer. Mas eu o conheço bem, sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim e por causa de sua raiva contra mim. E de sua arrogância que eu mesmo ouvi.
Porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: Esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano, vocês comerão somente o que cresce por si, e no ano seguinte o que brotar disso. Mas no terceiro ano semeiem e colham, cuidem de suas videiras e comam com seus frutos. Vocês que restarem de Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos, pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém, um grupo de sobreviventes partirá do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha, não marcharão com escudos fora de seus portões, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele, pelo mesmo caminho por onde veio, não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei essa cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seus deus Nisroque, seus filhos Adramaleque e Serazero mataram a espada. Fugiram para a terra de Arate e outro filho, Esaradom, se tornou seu sucessor na Assíria. Capítulo 38. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou: Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu essa mensagem do Senhor: Volte a Ezequias e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você a esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei essa cidade. Este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio do sol de Acaz. Então a sombra do relógio do sol de Acaz recuou 10 graus. Quando o rei Ezequias se recuperou, escreveu esse poema. Eu disse: no pleno vigor de minha vida devo entrar no lugar dos mortos? Serei roubado do restante dos meus anos? Eu disse: nunca mais verei o Senhor Deus na terra dos vivos? Nunca mais verei pessoa alguma, nem estarei com os que vivem nesse mundo? Minha vida foi levada embora como uma tenda de pastor na tempestade? Foi cortada como o tecelão corta o tecido do tear? De repente, minha vida se acabou. Esperei a noite inteira com paciência, mas era como se leões me despedaçassem, e de repente minha vida se acabou. Delirante, chilreava como a andorinha ou como o gru, depois gemia como a pomba. Meus olhos se cansaram de olhar para o céu, à espera de socorro. Estou aflito, Senhor, responde-me. Mas o que posso dizer? Ele mesmo enviou essa doença. Agora andarei humildemente toda a vida por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Tu restauras minha saúde e permites que eu viva. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livrastes da morte e perdoaste todos os meus pecados, pois os mortos não podem exaltar-te e não podem entoar louvores. Aqueles que descem a cova já não podem esperar em tua fidelidade. Somente os vivos te louvam como faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade à geração seguinte. Sim, Senhor, está disposto a me curar? Com instrumentos de corda entoarei louvores todos os dias de minha vida no templo do Senhor. Isaías tinha dito aos servos de Ezequias: preparem uma pasta de figos e coloquem-na sobre a ferida, e Ezequias se recuperará.
Ezequias tinha perguntado: que sinal o Senhor dará como prova de que irei ao templo do Senhor? E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você já se inscreveu no canal? Obrigada! Ainda não? Se inscreva no canal. Deixe o seu like em cada vídeo que assistir e compartilhe para que juntos possamos fortalecer a fé de muitos irmãos com a palavra viva do Senhor que alimenta o nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!